irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Nelson da Silva. Ele é mestrando em teologia, missionário de missões nacionais na Cristolândia, ele é de Parelheiro, São Paulo, e ele vai escrever os textos de hoje até 14 de junho. Então estaremos com eles todos os dias até o dia 14 de junho. O texto que ele escreveu chama-se Viva Hoje a Restauração e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformações e crescimento. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, eu não tenho curso de teologia, eu só tenho a boa intenção e a certeza que o Senhor vai nos abençoar. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi, tá certo? Então, eu quero pedir para vocês, se não se inscreveram no canal, que façam a gentileza de se inscrever, que vocês acionem o sininho, façam ali mandem uma mensagem e principalmente compartilhem. Para quê? Para que o nosso canal possa ter alguma relevância e para que o algoritmo possa enviar a mensagem, que é a palavra de Deus, para outras pessoas, tá bom? Às vezes essa é a única possibilidade que a pessoa vai ter de ouvir a palavra e você vai ser a responsável por isso, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que precisamos aprender. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque estamos juntos nessa oração, que tu possas nos propiciar conhecimento, que nossos corações estejam disponíveis para aprender. E que, Senhor, a gente aprendendo as coisas que tu nos ensina, que nós possamos colocar em prática. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, então, irmãos, hoje nós vamos ler Atos 1, do versículo 1 até o 11º. E vai falar sobre a gente viver hoje a restauração, avante, não parar. Esse trecho vai mostrar o momento da transição. Jesus, após ressuscitar, ele aparece aos discípulos, confirma a promessa do Espírito Santo e é levado aos céus. É uma passagem cheia de significado para quem busca esperança e direção. Bom, qual é o ponto-chave, na minha opinião? Que Jesus confirma a realidade da ressurreição e ele oferece, fortalece e mostra os discípulos, tudo isso ele mostra como provas vivas. A restauração começa com a fé na vitória de Cristo sobre a morte. Dos versículos 4 a 8, Jesus manda que eles esperem pelo Espírito Santo, que vai dar poder para eles serem testemunhas. Então, avançar significa depender do Espírito Santo e não depender de si mesmo, da força humana. E nos versículos finais, quando Jesus é assunto ao céu, a ascensão mostra que Jesus reina e que ele voltará. Está ouvindo os passos dele? Ele vai voltar. Então, a restauração é completa. Ele não nos abandonou, mas nos prepara um futuro. Eu creio tremendamente nisso. Bom, qual que é a aplicação prática? Bom, avance, viva hoje a restauração. Não fica aí parado, olhando para o céu, como os discípulos. A gente tem uma missão para cumprir, então, espera para que te quero. Então, avance. A restauração não é apenas no futuro, ela já se manifesta em sua vida agora. Então, viva o hoje. E lembra que Deus restabelece identidade, propósito e esperança. É um Deus da restauração. Essa mensagem é uma mensagem que vai chamar a gente a olhar para frente, confiando que o mesmo Jesus que subiu ao céu continua agindo hoje, restaurando vidas e nos impulsionando para avançar. Amém? Então vamos ler Atos 1, os 11 primeiros versículos, e diz assim, Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou,
desde o começo do seu trabalho, até um dia que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus lhes deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Amém? Bom, então, irmãos, o versículo escolhido é o 6, a segunda parte do versículo 6, que diz o seguinte: será este o tempo que o Senhor irá restaurar? Bom, então, a preocupação dos discípulos era sobre a restauração do reino de Israel. A palavra restauração faz o irmão Nelson lembrar de uma música que eu não conheço, mas que tem esse refrão: Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Bem, então, Cristo é o único capaz de restaurar tudo por completo. Quando Jesus ressuscitou e se apresentou vivo por 40 dias, ele reforçou vários ensinos sobre o reino de Deus. A gente pode identificar 3 grupos deles. Primeiro, aqueles que querem a restauração do reino do mundo presente. Segundo, aqueles que vivem olhando para o céu, olhando para as alturas. E terceiro, aqueles que aguardam continuamente que algo aconteça sem que seja necessário tomar qualquer tipo de atitude. E olha, aqueles que atentam fielmente para a ordenação e promessas do Senhor. Então, qual dos grupos você faz parte? Desses aí que fica contemplando o céu, desses que querem a restauração do reino só aqui nesse mundo, aqueles que estão atentos para as ordenanças de Jesus? Eu espero que seja esse último, né? Pois a postura do cristão é aguardar pacientemente, ao mesmo tempo em que contribui para o avanço do reino. Então não fica parado, né? Fica trabalhando, mas está aguardando Jesus voltar. Tenha certeza que Cristo vai restaurar toda a criação. Espere, trabalhe e avance. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Se não podes entender, crê para que entendas. A fé vai na frente, o intelecto vai atrás. Quem falou isso foi Santo Agostinho, tá bom? Bom, eu termino aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que viver já, a partir de agora, a restauração, para nós o abraço dá super certo. Bom, temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora termino com uma frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.